Estamos aqui para falar de um tema bastante importante. Na verdade, todo mundo foi convidado a pegar o seu computador e colocá-lo debaixo do braço, né? E fomos para casa e algumas informações que são relevantes para as organizações ficaram também aí, talvez, precisando de alguns cuidados. E para falar sobre esse tema, sobre a importância, na verdade, da segurança da informação, nós vamos ter aqui a honra de ouvir o Edson Fontes, que ele é um consultor em segurança da informação, tem expertise em dados pessoais, risco operacional, continuidade de negócios, combate a fraudes. Ele também é professor nessa área, né, de graduação em gestão de segurança, e é autor de 6 livros. Então, ele pode compartilhar muito com a gente aí a informação. Seja muito bem-vindo, Edson Fontes, ao portal aqui da Intra. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite aí, para mim é uma honra conversar com vocês e poder compartilhar um pouco desse novo mundo, né, que a gente está vivendo e que realmente ninguém previu uma situação dessa e a gente tem que pensar para frente aí, né? Lógico, aprender um pouquinho com alguma coisa do passado, né? Eu acho que não precisa ficar xingando coisas que não fizemos no passado, mas aprender e também priorizar o que que a gente tem que fazer daqui para frente, né? Quando a gente fala, acho que priorizar, inclusive, como é que a gente salvaguarda as informações das companhias, né? Acho que isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, exatamente porque simulou muito, todo mundo foi para casa, né? Muita gente foi para casa e a gente observa que as informações ficaram um pouco também mais difíceis de gerenciar. Essa pandemia aí deu um empurrão no uso da tecnologia, né? Quem queria, quem não queria, está todo mundo utilizando, né? Com relação às informações corporativas, né, eu vejo que a maioria das empresas, né, evidentemente a gente provavelmente podia até pensar, mas a gente nunca iria imaginar que ia acontecer uma pandemia desse tipo, mas a maioria das empresas não tinham se preocupado com situações de indisponibilidade, tá? Precisava ter pensado numa pandemia, mas assim, são situações de contingência, né? E como elas não pensavam, mesmo coisas mais simples, né, isso pegou de surpresa. Então, eu vejo, pensando como eu disse, né, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para aprender, mas pensando também para o que a gente fazer, né? Um dos principais problemas da questão das informações corporativas, né, quando as pessoas vão para casa, né, é que o ideal, né, e aí eu recomendaria para as organizações que não têm isso, que tratassem de fazer essa correção, é que muitos funcionários não têm o computador próprio da corporação, né? Sim. Então, né, mas tem um desktop que está lá na empresa parado, né? Então, na hora H vai usar um computador particular, tá? Então, isso traz um risco, né? Não quer dizer que toda vez que você usar isso, um computador particular com a informação corporativa, todos os hackers vão invadir, mas o risco é muito grande, né? Seja os hackers de fora, seja aqueles hackers que às vezes você tem de 3 anos, 4 anos, que saem brincando lá com o seu computador, né? Profissionais, né? Os profissionais, e pode deletar uma informação, pode fazer alguma coisa. Então, né, as empresas precisam, né, resguardar suas informações, garantindo que todo o ambiente de informação corporativa está no ambiente tecnológico corporativo, né? Então, eu sugiro que as empresas que não têm isso, aos poucos, vão trocando aí para que as pessoas utilizem equipamentos corporativos. Outra questão também é que, normalmente, como isso foi feito, né, para quem não tinha planos de continuidade, aí, planos para situações de disponibilidade, é a comunicação, né? Então, você termina usando comunicação que a gente chama uma comunicação não segura, né? Então, porque você está na sua casa, a gente usa a informação daqui da casa para coisas particulares, ver o YouTube, ver, né, acessar a internet, coisas que não é diferente do sigilo que uma informação corporativa exige, né? Então, sem querer entrar em termos técnicos, né, tem uma técnica que chama VPN, Virtual, é uma comunicação virtual, né, privada, né? Então são softwares, né? Por exemplo, que você instala no seu computador remoto e no computador central, onde garante que mesmo você estando utilizando uma linha de comunicação não segura, né, uma rede pública, essa informação vai estar protegida. É como se ela trafegasse dentro de um cofre, né?
E, assim, a questão, o custo é bastante acessível, né? Na realidade, as empresas às vezes não têm isso porque planejaram. Simplesmente, né? Às É vezes a nem questão. sabem, né, que tem essa É, tá possibilidade. certo? E isso aí qualquer empresa pequena, tá certo, também pode utilizar. É feito plataforma de reunião, né? Muita gente não utilizava, não sabe, mas agora tem que utilizar, né? Tem que utilizar a plataforma de reunião. E aí, aproveitando essa dica aí desse uso, né, de plataformas de reunião, plataformas remotas aí de encontro de pessoas, né, é uma regra que todas as empresas devem ter quando forem utilizar esses serviços, né, buscar esses serviços da maneira paga, né? Então muita gente tem o Dropbox, tem o Google Drive, tem isso, tem que são grátis, né? E para você, como pessoa em situação normal, tudo bem, né? Quer dizer, o risco de vazamento ali não, né? Se houver, eles são seguros, mas se houver, não é tão crítico aí. Mas quando a gente fala de uma empresa, então minha recomendação, né, lembrando, é a questão do uso do computador corporativo, da comunicação e dessas ferramentas, tá certo? Que se usa essas ferramentas de uma maneira paga, tá? Porque a gente está falando, e esses custos, com certeza, não são nenhum custo assustador, né? A gente vê agora essas plataformas, né? Existem aí, tá certo? Tem algumas empresas até que abriram de uma maneira segura, né, durante essa pandemia aí, comunicação segura. Então, garanta que essas reuniões, essas questões todas estão de uma maneira segura. E, finalizando, o mais importante é que tem havido anteriormente, né, uma conscientização da segurança da informação, né, para as pessoas saberem que existem regras, existem importâncias. Por que a empresa protege essa informação? Porque senão ela não sobrevive. Dependendo do tipo de negócio, ela não sobrevive se houver um vazamento, se algum criminoso bloquear essas informações aí. Então, resumindo, eu diria esses 4 itens aí, né? O computador remoto, a comunicação, o uso de ferramentas públicas, então usar elas privadas, e a consciência aí dos funcionários. Se não tiver tido essa consciência, que eles façam essa comunicação, né, de uma maneira rápida, né, lembrando as responsabilidades e o porquê dessa proteção para os funcionários. É muito importante você colocar esse ponto, né, Edson, porque o que a gente vê também é que pode se perder aí informações de clientes, né? E aí a gente já vai dar de cara com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tem Uhum. aqui é uma lei que está vindo aí para contribuir com o gerenciamento da informação, principalmente a informação de terceiros, né? Eu É. acho que é importante. E aí pegando duas partes aí do que você falou, né? Quer dizer, ele tem informações de clientes. Na realidade, quando eu digo informação da corporação, eu estou querendo dizer informação sob responsabilidade da corporação. E você vai ter informação da própria corporação, por exemplo, o planejamento estratégico, é uma, é uma informação dela, mas você vai ter uma informação de cliente, mas que naquele momento está sob responsabilidade dela, né? Até isso que, vamos falar no segundo passo da questão da lei de proteção de dados pessoais, mas até, por exemplo, um preço que um fornecedor te deu, aquilo ali é uma informação confidencial. Ele deu para você fazer uma avaliação, né? E para julgar se vai contratar aquele fornecedor de serviço ou de produto ou não. Então, você tem responsabilidade com relação àquela informação. Com a lei de proteção de dados pessoais, essa responsabilidade aumentou, né? Porque é bom lembrar, né, que fique claro para todo mundo, que o dado pessoal ele é um subconjunto dos dados da empresa. Quer dizer, né, quando eu digo da empresa, sob responsabilidade da empresa, né? Então, como você disse aí, eu tenho o dado do cliente, que eu tenho o preço dele, tem isso, e tenho o nome da pessoa. Às vezes eu vou contratar um serviço de prestadores de serviço, né, na minha empresa. Eu tenho o nome das pessoas que vão vir trabalhar aqui, né? Então, mas eu tenho todos os dados e um subconjunto desses dados totais é o dado pessoal. E aí a lei vem, né, que é uma coisa muito importante, né, a lei vem para organizar, formalizar esse tratamento, né? Quer dizer, é proibido usar dado pessoal? Claro que não, né? A lei vem para fazer essa organização. Olha, empresa, você pode usar os dados pessoais, né, desde que você esteja alinhado com uma das 10 bases legais, né, que a lei diz. A mais famosa que todo mundo fala é a questão do consentimento, né? Mas nem sempre é o consentimento.
Por exemplo, consentimento é se eu acessei o teu site e disse, opa, eu quero receber a newsletter. Tá? Eu vou lá e coloco meu e-mail e você diz, Edson, você permite que eu te mande o e-mail? Permito, então você manda. Mas, por exemplo, se você tem um dado de um funcionário, de um prestador de serviço, no funcionário você tem esse dado porque você tem um contrato de trabalho. Então, a base legal é o contrato. No terceiro, você tem esse dado porque você tem um contrato com esse terceiro. Tá? Uhum. E a lei, uma coisa importante é que a lei, nos artigos 46, 47, 50, ela deixa claramente que a empresa, e também um dos princípios da lei, é a segurança. Então, a empresa precisa ter, inicialmente, a segurança da informação e depois o complemento com cada um das peculiaridades da lei, como eu disse, base legal, relatório de impacto, encarregado, e tem outras coisas aí que talvez mereça até uma entrevista só sobre isso. Só sobre isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade, eu, assim, lógico, estou trabalhando com o computador da empresa, estou aqui em casa, mas eu vivo recebendo muitas informações que, assim, eu tenho a impressão que eu fico muito atenta a isso, né? Que alguém está querendo hackear minhas informações. São os tais dos ataques cibernéticos, né? Eu queria que você Isso. também falasse um pouquinho como é que a gente pode se É. precaver para que a gente evite esses ataques. Ontem até eu vi uma entrevista do comandante Luca, que ele já foi comandante do BOP, né, ele agora é consultor, e ele dizendo, Ah, né, com essa pandemia diminuiu algumas coisas de assaltos, etc, etc, mas dois segmentos, né, era a questão que cresceram, os golpes eletrônicos, né, e todos dois em relação ao ambiente eletrônico. Primeiro, pela facilidade, né, porque a pessoa, o criminoso, não precisa sair de casa para fazer esse crime, ele está lá na casa dele, tá certo? Ele até está fazendo o isolamento social, sim, o mas ele criminoso está lá fazendo. muito astuto. Então, muito astuto, né? E veja só, aumenta a tecnologia, tá certo? Hoje, se as empresas, tá certo, elas fizerem o feijão com arroz, digamos assim, o simples, né? O bem feito, tá certo? Elas eliminam bastante a questão da questão de invasão, essa coisa toda. Por onde é que os hackers continuam sendo a forma mais simples, né? É eu enganar as pessoas para que ela clique em um link malicioso ou aceite um determinado programa, né? E insira esse programa no seu computador. Tá? Continua desde que eu me lembro de falar de segurança da informação até hoje, onde a gente tem a maioria. Porque na hora que faz isso, você autorizou, né? Mesmo sendo enganado, né? Mas, digamos assim, mas você autorizou a ser colocado aquele código lá. E aí ele consegue ver uma série de coisas. Então, as recomendações, né? É bastante, quer dizer, simples, né? Mas às vezes a gente é pego pela emoção, né? Porque pode Pela vir uma ingenuidade. mensagem, pode ser uma mensagem boa ou uma mensagem ruim, né? Olha, eu não paguei o condomínio, mas a lei diz que eu não posso, sim, mas está me cobrando aqui. Será que é mesmo? Será que é o condomínio? Será que, né? Então, primeira coisa, né? Desconfie de toda mensagem que você recebe, né? Tá certo? Não clique nos links, né? Ah, Edson, mas eu estou recebendo aqui de um banco e está me dizendo. Faça o seguinte: acesse o banco, vá lá no promptzinho, bote www, nome do banco.com.br, acesse a sua conta e veja se tem aquela mensagem. Tá certo? Pode ser até que seja. Os bancos, normalmente, as empresas têm evitado até a comunicação via e-mail por causa disso. Né? Mas se você precisa, pode ser, puxa, será que essa é a fatura, né, da minha assinatura de TV? Faça o seguinte, não clica aí, vai na sua empresa de assinatura de TV, digita lá a sua senha e vê se realmente ela está dizendo que você está inadimplente, né, se realmente está ou não. Tá? Então, é uma forma, então, nesse momento, não clica em nada, tá certo? Que venha, porque o risco é muito grande. Né? E essa é a forma mais efetiva de se colocar um código no malicioso. E aí, quando esse código entra, é muito difícil, às vezes, você até perceber, né? Porque às vezes ele faz, você não percebe e ele está ali pegando alguma informação quando você acessa banco, pegando seus dados, ou N coisas. E tem aquele que é puramente, né? Já se falou muito, né, na televisão, aquela questão do você pega o WhatsApp da outra pessoa, né? Quer dizer, que o WhatsApp, quando você ele tenta acessar por um outro computador, por um outro equipamento, ele manda para o original, para o teu celular, um código. Né? E antes a pessoa liga, olha, aqui é uma promoção, ou qualquer coisa desse tipo. Chegou um código aí no seu celular.
né? Me diga aí para você ganhar essa promoção. E você diz, quando você diz, você está dando o código do WhatsApp e ela captura esse seu WhatsApp. O que é que ela vai fazer com o WhatsApp? Eu não Só sei. Deus sabe. N coisas, tá? Pode ser desde uma vingança amorosa, pode ser golpe financeiro, pode ser para estragar a tua imagem, né? Porque um WhatsApp aí você solta a mensagem daqui que você vai dizer, pessoal, não fui eu que disse isso não, hein? A confusão já está tomada. Já tá tomada. Edson, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Assim, você, como um profissional que está há muitos anos aí no mercado, se você tivesse que dar um conselho, orientar hoje empresários, né, as pessoas que estão realmente preocupadas aí com a informação e com a continuidade de suas empresas, que conselho você daria num momento como esse? Olha, eu diria que é o seguinte, né? Todas as organizações têm condições de ter uma boa segurança da informação. Ah, mas eu não sou um banco. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Pessoal, vamos fazer essa proteção compatível com o nosso porte, com o nosso negócio, com o nosso tipo de empresa, tá? Tem um custo, tem, mas com certeza não é nada absurdo. É lógico que se você deixa acumular, né, ao longo dos anos, é feita a saúde, né? Se você não trata ao longo dos anos, quando chega, chega tudo de uma vez só. Mas, de uma maneira geral, pequenos controles. Eu digo que a empresa pode fazer 20% e aquela regra do 20 e 80, né? Você faz 20%, protege 80%, né? E, lógico, vai ter um outro aí, um restante que você vai ter cuidado. Então, você pode implementar a segurança da informação, tá certo? Procure, dentro da sua empresa, se tem alguém com conhecimento, se não, procure um consultor e, principalmente, na questão de ver essa questão da gestão, porque também chega muitas pessoas e não, eu tenho um software aqui que se você implantar, você está totalmente seguro. Às vezes isso, quer dizer, isso, o software até é bom, mas o software cobre um pedaço, né? Não cobre a cabeça das pessoas, você tem que ter responsabilidade com as pessoas. Da mesma maneira, a lei de proteção de dados pessoais. Ah, agora e como é que vai ficar as pequenas e médias empresas? Olha, todas as empresas têm condições de cumprir a LGPD de uma maneira economicamente possível, tá? Ah, e aquele médicozinho que pequeno, né, o velhinho que tem as fichinhas ainda, né? Como é que ele vai fazer? É simples, ele termina o dia, tem que dizer a ele, olha, termina o dia, não pode deixar as fichas em cima da mesa, bota lá no armário e tranca. Ah, não tem tranca, compra um cadeado. Para ele colocar um cadeado, ele está protegendo as informações confidenciais dos seus clientes. É isso. Perfeito. Tá certo? Ele não precisa comprar um software, ele não precisa. Então, a minha mensagem é: nós, como empresas, como organizações, podemos ter proteção e nós, como pessoas, porque a gente já faz isso na nossa vida física, né? Você às vezes deixa de ir por tal caminho, você às vezes faz um caminho mais longo, porque diz, não, esse horário eu não vou por aquela rua, não vou passar por aquele sinal, eu não vou fazer isso. Ah, eu gostaria de ter um carro blindado, eu não tenho. E aí, eu vou parar de viver? Não, eu vou, né, viver. Até porque também Mas altos riscos, né? ter carro blindado tem outros riscos, né? Tá certo? Quer dizer, se você tiver um ataque cardíaco dentro de um carro blindado, ficar trancado lá tendo um troço, as pessoas vão ter que Vai chamar o morrer. bombeiro para serrar o carro e talvez isso você morra. Se você tivesse um carro normal, você... Quer dizer, tudo tem risco, né? Então você precisa avaliar a tua condição e tirar o melhor proveito disso. Perfeito. Olha, Edson, muito obrigada pela sua participação aqui no IFM Talks. Foi uma alegria e um prazer imenso aí ouvir os seus conselhos. A Tá sua certo. didática de professor foi maravilhoso. Ah, que Muito ótimo. obrigada. E eu E fica à recebi o seu disposição aí para outras oportunidades Não, específicas. com certeza. Agora que eu tenho seu contato, você vai sempre receber comunicados nossos, tá bom? É certo, tá ok. Até mais aí, Muito pessoal. obrigada. Tchau. Fica com Deus, se cuida. Tá Tchau, ok, tchau. tchau, até mais.